Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo, amiga ouvinte, seguidores nas nossas redes sociais. Estamos aqui para mais um estudo das obras de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E esse nosso programa é um programa gravado, mas você pode entrar em contato conosco de diversas maneiras. A primeira, através do telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633, ou ainda pelo e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br. Nesse seu contato, nós aqui estamos aguardando. Você pode mandar suas perguntas, você pode solicitar qualquer esclarecimento dos textos aqui que nós estudamos. Pode enviar suas reclamações, suas sugestões. O importante é que você entre em contato conosco e a gente possa interagir da melhor maneira possível. Então nós estamos aguardando o seu contato. A nossa mensagem de hoje, ela vem do livro Fonte Viva. É a lição 22, A Retribuição. E nós vamos ouvi-la agora na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira. A retribuição. Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita. O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até ao sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Nós vimos
na passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 27, que o Emmanuel nos relembra, nessa página A Retribuição, uma situação bem interessante, em que Pedro pergunta a Jesus, né? E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E essa é uma pergunta que exprime realmente a atitude dos nossos corações nos diversos templos religiosos. Se nós pegarmos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 19, nós vamos encontrar algumas coisas bem interessantes. Vai ilustrar para nós o contexto em que essa pergunta foi colocada para Jesus. O capítulo 19, Jesus, nesse momento, ele se encontra na Galileia e eles estão indo para a Judéia. E Mateus, segundo ele, alguns fariseus foram até Jesus perguntar sobre as condições nas quais um homem poderia repudiar a sua mulher. E Jesus, então, ele responde dando uma solução muito interessante. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E o fariseu, não satisfeito, aí coloca para Jesus: mas Moisés se divorciou e repudiou a sua mulher. E Jesus responde, então, aquilo que para nós é a base para a crença no adultério e o repúdio ao divórcio. Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo que aquele que repudiar sua mulher, exceto por infidelidade, e casar com outra, comete adultério. Então essa passagem ela é bem conhecida, mostrando que nós estamos sempre buscando alguma recompensa dos nossos atos. E o fariseu foi bem direto, querendo colocar Jesus numa posição difícil. E Jesus, que já lia o pensamento dele, muito antes dele perguntar, já sabia a resposta. Então, o nosso estudo de hoje não é para falar de adultério, de divórcio, mas é essa postura nossa de esperar sempre uma recompensa. Eu posso fazer alguma coisa e o que eu vou ganhar com isso? Eu posso me separar da minha mulher e isso é crime, é pecado, é alguma coisa ilegal? E Jesus respondeu sempre com tranquilidade, nos colocando respostas que é para a vida toda. Todo ato nosso tem uma consequência e nós somos responsáveis exatamente pelas consequências dos nossos atos. E até mesmo quando a gente se omite, né? A responsabilidade ela está sempre associada às nossas decisões. Ainda no capítulo 19 de Mateus, tem uma outra passagem em que Jesus também ele lembra as pessoas que estavam impedindo que algumas crianças se aproximassem dele. O objetivo das crianças era receber alguma bênção, algum contato, alguma informação, né? Um carinho mesmo, como Jesus sempre demonstrou. E Jesus diz, né? Deixai os meninos e não os impeçais de virem a mim, porque deles é o reino dos céus. Essa é uma tradução. Uma outra diz, deixai as criancinhas virem a mim, né? Não as impeçam de virem. Enfim, o mais importante que ele queria que as crianças chegassem até ele. E mais uma vez as pessoas não queriam permitir porque as crianças atrapalhavam, porque iam perder a oportunidade de ouvir Jesus e não queriam permitir. E Jesus mais uma vez mostrando e faz aquela conclusão maravilhosa
em que ele nos diz que nós temos que ser como as crianças, né? Puros de coração. Então também tem a ver com a nossa página, porque se nós não somos puros de coração, a retribuição que nós vamos ter é exatamente aquela do que nós estamos realizando. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A colheita é obrigatória. Isso vai acontecer. E mais à frente, também nesse Evangelho de Mateus e ainda em Marcos e Lucas, aparece Jesus e o jovem rico conversando. Nesse, Jesus trata sobre a vida eterna. Então, nesse momento, essa passagem ela é bem conhecida. Se aproxima de Jesus um jovem e lhe diz: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele diz: quais mandamentos, Senhor? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Aí o jovem responde: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E aí Jesus traz o ensinamento: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, quando ouviu isso, se retira triste, porque ele possuía muitas propriedades, muitos bens. E aqui também fica um ensinamento: nós não queremos nos desfazer das nossas coisas materiais, nós não queremos mudar aquilo que nos dá conforto, aquelas nossas atitudes que nos mantêm naquilo que a gente diz: eu sou assim, né? E vou continuar assim, eu nasci assim, é chamado de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou ser assim e tal, tem até a música. Então é muito interessante como a gente reage, como é difícil nós mudarmos o nosso pensamento, mudarmos as nossas atitudes para realmente fazermos aquilo que nós devemos, para atingirmos uma situação melhor no mundo espiritual quando retornarmos. Então, é muito interessante quando Jesus conversa ainda com os seus discípulos sobre aqueles que merecerão a vida eterna. E nesse momento Jesus lembra também algumas coisas muito importantes para todos nós. Quando Jesus diz: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E ele ainda diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. E aqui tem uma polêmica antiga: camelo, como é que pode um camelo? Só que a ideia de camelo aqui é um cabo. As cordas, os cabos que eram usados naquela época eram feitos de pelo de camelo. Então essa palavra ela tem várias traduções. Então, de qualquer maneira, é um fio, um cabo grosso, passar numa agulha pequena, fina. É muito difícil. Mas muita gente até diz: então o rico não entra. Ele não diz que ele não entra, ele só diz que é muito mais difícil. Porque o rico ele tem tantas outras coisas materiais para se preocupar, com a sua própria riqueza, com a preocupação de não ser roubado, e por aí vai. É uma prova das mais difíceis. A experiência da riqueza é talvez a prova mais difícil que o homem precisa passar. E todos nós ou já passamos ou passaremos. Então vai acontecer tanto a prova da pobreza quanto a da riqueza. Então os discípulos ficaram preocupados e aí perguntam: mas quem então vai se salvar? Se é tão difícil assim? E Jesus diz: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então façamos a nossa parte, porque Deus está fazendo a parte dele.
E Pedro, então, tomando a palavra, vai falar aquela nossa frase que nós iniciamos. O Emmanuel nos trouxe. Eis que nós deixamos tudo, te seguimos, que receberemos? Ou seja, nós fizemos o que o Senhor falou. E agora, qual é o troco? O que nós vamos ganhar com isso? E aí Jesus diz, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está falando diretamente para os discípulos, né? E ele completa, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, herdará a vida eterna. E ainda complementa, muitos são primeiros e serão os últimos, e muitos que são últimos serão os primeiros. Na famosa parábola do trabalhador da vinha. Então, nesse pequeno texto aqui, do que receberemos, nós fomos buscar a origem registrada em Mateus e várias partes nos demais evangelistas, para mostrar que tudo que nós fazemos a gente busca uma recompensa. É natural no homem que seja assim. Mas nós precisamos tomar cuidado para não ficar exigindo nada, muito menos de Deus. Porque nós sabemos que Deus é justo. E Ele vai nos dar exatamente aquilo que a gente precisa, não o que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa. E se nós fazemos as nossas ações, se a gente realiza o nosso relacionamento com todas as pessoas conscientemente, de acordo com a nossa consciência, de acordo com as leis divinas que estão dentro de nós, registradas, não há o que temer. Façamos a nossa parte. E tudo mais nos vai ser acrescentado, não é? Então, como é importante essa pergunta em que o homem, ele chega num grupo e pergunta, né, o que receberei? Nós temos que perguntar para nós próprios, o que eu estou recebendo com isso? Agora, essa resposta ela vai vir silenciosa. A própria vida vai nos mostrar. Porque a vida na Terra, ela não é uma vida de pureza, não é uma vida do chamado céu, da realização plena, da felicidade. Porque nós estamos ainda no momento em que nós temos que passar por provas, nós temos que passar por expiações, nós temos que passar por diversas situações para nos melhorarmos. E aqui o Emmanuel fica bem registrado, quando ele coloca o grão maduro depois da colheita, o que ele recebe? Ele vai ser triturado. Para quê? Para se purificar. E a farinha, depois de preparada, branca, com nobreza, né? Ela vai receber o fermento, e o fermento vai mexer com ela, vai fazê-la se modificar. E depois o pão, quando for para o forno, saiu do forno, aí vem a grande recompensa daquela sementezinha, daquele primeiro grão que foi triturado, que foi fermentado, que passou pelo calor do forno, vem a graça de servir. Então aquele que passou por todas as suas experiências, chega uma hora em que ele pode servir. E essa é a grande recompensa que nos espera. Servirmos naturalmente as pessoas, servirmos a criação. Então, nós cristãos temos que passar por nossa ação regeneradora para nos melhorarmos, a nossa existência para nos melhorarmos. Então, antigamente as pessoas recebiam os espólios, né? Os vencedores ficavam com as gratificações, tudo físico. Depois de algum tempo, o que sobrava? Nada. Ficava tudo aqui.
Com o Cristo, o Emmanuel nos lembra, é muito diferente. Nós venceremos e nós vencemos sempre na companhia dele, para nos fazermos irmãos de todos aqueles que partilham a experiência conosco, daqueles que nós convivemos, com uma obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Nós estamos aqui para um amparar o outro, sermos úteis uns para os outros. E Simão Pedro, né, que estava tão preocupado, viu de perto a necessidade da renúncia. Quando Simão percebeu isso, Simão Pedro, que ele tinha que renunciar e ele se dedicou realmente a praticar o Evangelho, já sem Jesus à frente deles ali, pelo menos fisicamente, ele realmente fez a sua grande transformação. Quanto mais aumentou a fé dele, maiores testemunhos de amor ele pôde trazer para a humanidade. Então, quanto mais conhecimento ele adquiriu, mais ele pôde praticar a caridade. Ele foi verdadeiramente constrangido até o sacrifício extremo. Então, nós somos levados naturalmente, à medida que a gente vai amadurecendo, que cada um de nós vai percebendo a grandeza da vida espiritual, a grandeza de tudo que nos espera, de tudo que nós podemos fazer, nós crescemos. E aqui o Emmanuel, ele lembra para nós: se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, e esse é o desafio, será que nós já conseguimos? Eu diria que parcialmente. A grande maioria de nós, parcialmente. Nós ainda estamos presos às zonas inferiores da vida, à matéria, às coisas imediatas. E ele lembra para nós: recorda que por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar. Todos nós podemos ajudar, quem quer que seja. Até aquele que não tem nenhum bem material, ele pode ajudar. Ele pode ouvir o irmão, ele pode orientar, ele pode aconchegar, pode dar um abraço, um bom conselho. Sempre temos oportunidade de ajudar. E temos ainda a prerrogativa de entender a nós próprios, entender o outro, entender toda essa grandeza da criação divina. E, finalmente, a glória de servir. Não existe maior felicidade do que aquele que serve. Servir é realmente a maior recompensa que a gente pode ter, porque é uma satisfação muito grande que nós vamos sentir sempre que fizermos algo em benefício dos demais. Todas as vezes que a gente ajuda alguém, todas as vezes que a gente ampara algum irmão, que a gente faz algum bem, que a gente propaga esse bem, nós estamos servindo. E a recompensa imediatamente vem para nós. É uma sensação indefinível, é uma sensação de plenitude, é a verdadeira felicidade. Então fica aqui o nosso ensinamento que o Emmanuel nos trouxe, através de Mateus, relembrando: receberemos aquilo que plantarmos. Então vamos plantar o bem, vamos nos unir, que a felicidade vai chegar. Ficamos por aqui, os nossos votos de muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.